Backpropagation. Como em qualquer algoritmo de machine learning, ao final de uma passagem de feed-forward de uma observação, calculamos a cost function desse resultado. A forma como a cost function C é calculada vai depender da função particular que estamos usando. Usamos a função sigmoide em exemplos anteriores. Podemos pensar nisso por enquanto como sendo o erro do modelo em classificar a entrada dada. Como sabemos, o objetivo de gradient descent é minimizar a cost function. Isso é feito tomando a derivada, ou seja, o gradiente da cost function em relação aos pesos no modelo. É aqui que entra o backpropagation. Você viu que pode pensar que isso significa que de alguma forma vamos trabalhar de trás para frente através da rede. Para atualizar os pesos, gradient descent vai começar olhando para as saídas de ativação dos nós de saída. Suponha que nó de saída A2 índice 3, com a seta para cima, mapeia a saída a qual nossa entrada realmente corresponde. Se esse valor estiver acima do valor real, então gradient descent entende que o valor dessa saída deve aumentar e os valores de todos os outros nós de saída devem diminuir. Assim, gradient descent vai diminuindo o erro, seja a cost function, para essa entrada. Sabemos que os valores dos nós de saída de uma camada vêm da soma ponderada dos pesos da saída da camada anterior, e em seguida passam pela função de ativação. Portanto, se quisermos atualizar os valores para os nós de saída como dito acima, uma maneira de fazer isso é atualizando os pesos dessas conexões que estão conectadas à camada de saída. Para os nós das camadas ocultas, a maneira de fazer isso é alterando a saída de ativação da camada anterior. Continuamos esse processo até chegarmos à camada de entrada. Logicamente, não queremos alterar nenhum dos valores dos nós em nossa camada de entrada, uma vez que eles contêm nossos dados de entrada reais. Então, estamos nos movendo para trás através de nossa rede, atualizando os pesos da direita para a esquerda, a fim de ajustar ligeiramente os valores de cada um dos nós de saída na direção especificada e diminuindo o erro. Então, além de atualizar os pesos de saída para se mover na direção desejada, ou seja, positiva ou negativa, backpropagation também está trabalhando para atualizar eficientemente os pesos das camadas ocultas. A proporção em que alguns pesos são atualizados em relação a outros pode ser maior ou menor, dependendo de quanto a atualização afetar a rede como um todo. Foi isso que tentei ilustrar na sessão anterior. Após o cálculo das derivadas feitos em gradient descent, os pesos são proporcionalmente atualizados aos seus novos valores. Vejamos como isso é feito para uma única observação de entrada, pois esse mesmo processo ocorrerá para todas as observações de entrada de cada lote que fornecemos à nossa rede. Primeiro vamos expressar matematicamente a cost function C, ou seja, é a diferença quadrada da saída de ativação e a saída desejada para o nó J na camada de saída L. Lembre que a camada L é a camada de saída em nossa notação. Isso é o erro de saída da rede. Portanto, para calcular o erro total, devemos somar essa diferença quadrada para cada nó J na camada de saída L, supondo que temos N nós, e isso é expresso dessa maneira. O termo geral de uma entrada para o nó J na camada L, vindo do nó K da camada L-1, é a soma ponderada das saídas de ativação da camada anterior L-1, em que um termo individual dessa soma é dado por esta expressão. Assim, a entrada para um determinado nó J na camada L é expressa como esta soma. Então, a cost function CJ depende da ativação AJ índice L do nó J na camada L, que é o resultado de passar a entrada CJ índice L para a função de ativação que optamos por usar, G índice L. Isso supondo que a camada L possua a mesma função de ativação para todos os nós. Portanto, a saída de ativação do nó J na camada L pode ser simbolizada por esse gráfico. Observe que a partir da definição de CJ, ela também depende de YJ, mas como YJ é uma constante, podemos considerar CJ em função somente de AJ índice L. Diante disso, podemos ver que CJ é uma composição de funções. E assim, usando a mesma lógica, observamos que a cost function da rede para uma única entrada é uma composição de funções. Para diferenciar uma composição de funções, usamos a regra da cadeia.
E para simplificar, vamos olhar para um único peso que conecta o nó 2 na camada L-1 ao nó 1 na camada L. Esse peso é denotado como W12 índice L. A derivada de C em relação a esse peso particular é denotada dessa forma. Como C depende de A1 índice L e A1 índice L depende de Z1 índice L, e esse por sua vez depende de W12 índice L, a regra da cadeia nos diz que para diferenciar C em relação a W12 índice L, tomamos o produto das derivadas da função composta, que é expresso dessa forma. Eu não vou desenvolver esse cálculo, mas apenas mostrar o resultado final. Vimos como calcular a derivada da perda, ou da cost function, em relação a um peso individual para uma amostra de treinamento individual. Para todas N observações desse lote de treinamento, calculamos a derivada média. Faríamos então esse mesmo processo para cada peso na rede para calcular a derivada de C em relação a cada peso. Agora, o que aconteceria se optarmos por trabalhar com um peso que não está na camada de saída, como esse peso aqui? Bem, usando a fórmula que obtivemos para calcular o gradiente da cost function C, vemos que o gradiente cost function C em relação a esse peso em particular é igual a essa expressão. Essa equação se parece com a equação que usamos para o peso anterior. A única diferença é que os sobrescritos são diferentes, porque agora estamos trabalhando em outra camada. Dessa forma, vimos a matemática que explica como o backpropagation funciona ao contrário através de uma rede neural.